dê-nos água para beber. Esta foi a reclamação do povo de Israel pouco tempo depois do seu êxodo, isto é, da saída da escravidão da terra do Egito. Ter sede é uma coisa terrível. Podemos estar uns 40 a 50 dias sem comer, mas sem beber, ao final de 4 ou 5 dias nós morremos. No máximo, talvez uns 7. Na história que nos é contada no capítulo 17 do livro de Êxodo, o povo de Israel e a atitude do povo de Israel faz-nos muito lembrar as crianças quando nós fazemos uma viagem longa de automóvel. Logo no início começam a perguntar: ainda falta muito? Quando paramos? Preciso de ir à casa de banho? Ou começam também a resmungar: porque é que não ficamos em casa? Pelo menos lá tenho os meus amigos e os meus jogos. Quem não já passou por uma experiência destas? E, entretanto, as crianças vão crescendo e continuam com as lamentações. Porque mudamos para esta casa? Porque viemos a este restaurante? Na vida estamos sempre a reclamar. Isso cria desânimo e cria tristeza nos outros, que tantas vezes querem e fazem o melhor por nós. Foi esse desânimo e essa tristeza que sentiu Moisés, mostrando-se impotente para guiar aquele povo, para resolver aquele assunto. Diz-nos o texto do Êxodo, neste capítulo 17. E chamou Moisés o nome daquele lugar Massã e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Maçã, em hebraico, significa prova ou processo judicial. Meribá significa querela ou pleito, uma disputa. Ambos os termos, Maçã e Meribá, converteram-se em símbolos de falta de fé do povo judaico e foram várias vezes citados ao longo da Bíblia. Um sinal da falta de fé e de provocação, como diz o salmista no Salmo 78, que também é uma leitura para este domingo. O povo queixou-se do problema. Tinham sede. Em vez de tentarem resolver, em vez de tentarem orar pedindo o auxílio de Deus, queixaram-se, lamentaram-se. Colocaram o problema do outro lado, no outro, neste caso, em Moisés, em vez de, em conjunto, procurarem soluções. Na realidade, nós também somos assim. E reclamar só vai aumentar o stress em nós próprios e nos outros, no outro a quem nós reclamamos. Quando existe um problema, um obstáculo, devemos refletir e pensar bem sobre os mesmos. Muitas vezes temos que procurar ajuda e conselhos, é certo. Outras vezes, quando não vemos uma solução, aí, na realidade, nós precisamos da ajuda de Deus, buscando em oração. Deus tinha feito coisas maravilhosas pelo seu povo, mas eles rapidamente esqueceram quando surgiram as primeiras dificuldades. O Salmo 78 mostra a fidelidade de Deus em oposição à constante infidelidade e rebeldia do seu povo. Tal como tantas vezes nos sentimos assim, por quando nós vemos, por exemplo, as atitudes dos nossos filhos e quando eles não reconhecem aquilo que fazemos por eles e só reclamam. O povo não só reclamou, como o colocou Deus à prova, fazendo exigências. Ao desafiarem Moisés, eles estavam a desafiar o próprio Deus. Quantas das vezes não estaremos nós também a desafiar a Deus? A parábola dos 2 filhos, que nos é contada no capítulo 21 do Evangelho de Mateus, também é uma forma de desafiar a Deus. E até quando parecemos muito bem comportados. Diz-nos assim o texto: um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. O filho que disse que ia, mas não foi e desobedeceu, era igual a muitos outros judeus no tempo de Jesus. E também igual
a muitos cristãos no dia de hoje. Dizem que querem fazer a vontade de Deus, mas são desobedientes. E isso é um mau testemunho, como um ator que está a representar, que é um bom filho. E em vez de verdadeiramente amarem a Deus e amarem o próximo, apenas têm palavras e não atos e não ações. É perigoso fingir que obedecemos. E não adianta, porque Deus conhece tudo e conhece-nos muito bem. Conhece as nossas intenções, como um pai conhece o seu filho. As nossas ações e os nossos pensamentos devem estar de acordo com as nossas palavras. Jesus era assim, um filho obediente. O segundo filho respondeu: não vou. A resposta do filho é rude e desrespeitosa para com o pai. E na sua cultura, naquele tempo, isso seria visto como algo de muito rebelde e inaceitável. Mas depois ele mudou de ideia e foi. Mudar de ideia, como diz o texto bíblico, é arrepender-se. Ele arrependeu-se. E o ponto da parábola é claro. Aqueles que recusam a Deus, mas depois se arrependem e obedecem, irão para o reino. Neste domingo, que nós possamos reter duas lições. Apesar de na vida podemos vir a passar por momentos difíceis e de sede, nunca sejamos ingratos e não coloquemos Deus à prova. Ele é fiel e estará sempre conosco em qualquer dificuldade. A segunda lição vem do próprio Jesus, quando ele diz: em verdade vos digo. Ele está a dizer: tomem a devida nota. Isto que vos estou a dizer é absolutamente verdade. Os que herdam a vida eterna são os que verdadeiramente se arrependem e depois fazem a vontade de Deus. Deus estará sempre com eles. Apesar da nossa rebeldia natural, que cada um de nós possa ser, no final, um filho obediente e grato a Deus.